Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Estamos no ar para levar a você a palavra do Senhor. Iremos hoje estudar a lição de número 2, a segunda lição deste novo trimestre com o tema Imagens Bíblicas da Igreja. Nós iremos mergulhar neste assunto e já queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua audiência aqui conosco. Você que está pela TV Kairos, você que está pela internet, no canal da TV, no YouTube, seja muito bem-vindo, compartilhe o link do programa para que outras pessoas possam ser abençoadas, alcançadas e certamente edificadas pela palavra do Senhor. Vamos para o textuário, a verdade prática e também a leitura bíblica em classe proposta pelo autor desta segunda lição. O textuário diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A verdade prática diz assim: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. A leitura bíblica em classe encontra-se em duas passagens bíblicas, em dois livros, em duas perícopes. A primeira, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo de número 25, e a segunda leitura está na Epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículos 9 e 10. Vamos fazer a primeira leitura, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Vamos para a segunda leitura, que está na Epístola de Pedro, na primeira, capítulo de número 2, verso 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Maravilha! Vamos aos objetivos desta lição, apresentar os 3 objetivos que iremos alcançar neste programa. O primeiro é elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. O segundo objetivo é pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. E, em terceiro lugar, explicar as imagens como habitação de Deus. Vamos também agora analisar e apresentar os subtópicos deste primeiro tópico, que nós iremos abordar já neste primeiro bloco do programa. Neste primeiro bloco, nós iremos falar sobre imagens que descrevem um relacionamento. E aqui nós temos pelo autor 3 subtópicos. A primeira imagem, a noiva de Cristo. A segunda imagem, a esposa de Cristo. E
a terceira imagem, rebanho de Deus. Que bênção, que maravilha! Veja que neste programa, portanto, nós iremos apresentar inicialmente a Igreja de Jesus Cristo, sendo representada no Novo Testamento, principalmente, por várias imagens, várias figuras que simbolizam, que falam da Igreja, tanto no seu relacionamento, quanto na sua função e também na sua habitação. Nós vamos descrever e apresentar aqui o simbolismo, por exemplo, da noiva de Cristo, da esposa, do rebanho, do sacerdócio real, da nação santa, do povo adquirido, da geração eleita e tantas outras imagens como, por exemplo, casa de Deus, santuário de Deus e o corpo de Cristo. Veja que essas são imagens que nós, neste programa, iremos trabalhar cada uma delas. Para comentar esta maravilhosa lição aqui comigo, eu estou recebendo com muita alegria, mais uma vez, aqui nesta mesa, nesta bancada abençoada, a presença do pastor Elias Gomes e também do evangelista Wallace França, que irão comentar esta preciosa lição, nos trazendo aqui edificação espiritual. Pastor Elias, mais uma vez, meu amado, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela. Nós, de fato, agora estamos no segundo momento desse trimestre, portanto, na segunda lição, e nós cremos que a lição de hoje será objeto de uma discussão que vai render muita edificação, vai render muito crescimento espiritual, porque quando se trata da eclesiologia, nós estudamos a igreja enquanto a sua função, enquanto seu relacionamento, enquanto aquilo que ela foi designada para fazer. Isso é extraordinário porque a palavra de Deus se utiliza de figuras que elas não são figuras soltas, elas não são figuras desacompanhadas de propósito, elas têm um propósito muito emblemático, muito significativo e certamente a lição de hoje ela tem muito a nos apresentar. Maravilha. Evangelista Wallace, seja bem-vindo, à paz do Senhor. A lição de hoje ela vai transcorrer basicamente em cima de um tripé, né? Relacionamento, função e habitação. É uma lição extremamente importante para a gente ler o Novo Testamento e poder fazer uma interpretação em cima daquilo que a gente vê enquanto imagem, né? Perfeito, pastor Epaminondas, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor, pastor Elias, uma grata satisfação nós estarmos aqui. Um assunto muito interessante, como vocês trabalharam no último programa, o pastor Elias também acabou de falar sobre a importância dessa disciplina utilizada de maneira didática, estudada no ramo da teologia sistemática e que vem definir algumas das grandes curiosidades que se tem sobre essas imagens, sobre essas simbologias, que muitos são apresentadas e poucos são compreendidas por aqueles que geralmente não se dedicam a fundo aos estudos das Escrituras. Portanto, nós cremos que será esclarecedora e fazendo um comentário que essa lição ela está imperdível, está formidável, o autor ele se aprofundou e realmente ele vem satisfazer a todo o nosso corpo da Igreja de Marabá. Concordo plenamente, a lição está muito bem escrita, não é? Uma escrita assim, primorosa, como é característica do pastor José Gonçalves, e nós vamos aprender muito. Pastor Elias, nós temos aqui 3 figuras neste primeiro tópico que apontam para o relacionamento, e essa lição, a bem da verdade, é uma lição hermenêutica, né? Quando você estuda a hermenêutica, você estuda os símbolos, você estuda figuras de linguagens, imagens, e aqui esta lição, o propósito dela é nos auxiliar na interpretação correta de símbolos, especificamente aqui, símbolos eclesiológicos que apresentam o Novo Testamento. E esses símbolos de relacionamento, essas imagens de relacionamento, aqui apresentada pelo autor, noiva, esposa e rebanho de Deus. Como, em primeiro lugar, a noiva de Cristo, né, um dos símbolos assim mais maravilhosos que representa o relacionamento da igreja com o seu noivo amado. Com certeza, pastor Epaminondas, nós vimos desde o Antigo Testamento
que apesar de quando nós tratamos do Israel de Deus, se trata de um povo diferente da igreja do Senhor. Isso foi muito bem expositado na lição passada. Todavia, a partir de lá, a partir do princípio, nós podemos ver que nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Relacionamento que Deus começou a apresentar lá no Éden. Deus sempre gostou de manter um relacionamento progressivo, um relacionamento intenso e duradouro. Essas são, digamos que, as 3 características básicas de um relacionamento sadio que Deus quer desenvolver com aquele com quem ele se relaciona. E nós vemos que por esta razão é que o Senhor manda escrever, confeccionar, erigir o tabernáculo, posteriormente o templo, e nesse tempo agora, nessa dispensação, não é diferente, porque com a igreja o Senhor também tem relacionamento. E é interessante que essas figuras são utilizadas no contexto bíblico para que nós entendamos e compreendamos isso na atualidade de uma forma mais precisa. Desde o Antigo Testamento, porque de alguma forma os escritos de Salomão já estavam apontando profeticamente do relacionamento do Senhor para com a igreja, nós vemos ali, dentro da tipologia bíblica, o relacionamento de Salomão com Sulamita. Nós vemos isso dentro de uma esfera, digamos que romântica até, dentro de uma esfera daqueles livros que nós chamamos de poético, por ter uma característica predominantemente poética, a mensagem, o estilo literário ali. E nós vemos em Cantares 6 e 10, quando Sulamita aparece com uma beleza inestimável, apesar de ter tantas mulheres, ele diz: quem é esta que aparece como a alvorada do dia, brilhante como o sol, formidável como o exército com bandeiras? Quem é esta? Sulamita ali representando, apontando para a beleza que a igreja teria nesse tempo chamado graça. E nesse contexto a igreja é chamada de noiva. Ela sendo noiva, ela é uma virgem, ela é pura, ela apresenta castidade, ela apresenta, portanto, essa pureza proveniente do Senhor, porque o Senhor é a própria pureza desta igreja, fidelidade. A noiva aqui, ela tem vestes, e as vestes dela são limpas, representando essa pureza, essa santidade, que é digamos que um fator, um adjetivo maiúsculo da igreja do Senhor. Ela é santa. E é por isso que esta recomendação também faz parte lá dos escritos de Salomão, dizendo: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Alvas as tuas vestes. Que tempo? Todo tempo. A igreja, todo tempo, na condição de noiva, ela está com as vestes, e as suas vestes estão prontas. Ela não só está vestida, mas como suas vestes também estão apropriadas, estão, digamos que, prontas para o dia do casamento. E se é noiva, é claro que vai ter um casamento, para realizar-se a culminância, o desfecho, digamos assim, deste relacionamento que é desenvolvido da noiva com o noivo, que é Cristo Jesus. Agora, evangelista Wallace, além da noiva de Cristo ser uma das imagens mais maravilhosas que representa a igreja no Novo Testamento, nós temos a segunda imagem apresentada aqui pela eclesiologia paulina, que é a esposa de Cristo. E quando você faz uma leitura da cultura oriental, especialmente a cultura judaica, se percebe que a condição de noiva e de esposa os compromissos eram basicamente os mesmos. A única diferença, o que distinguia noiva de esposa no Antigo Oriente, era apenas o relacionamento íntimo. Mas os compromissos, as responsabilidades eram as mesmas. É quase que duas imagens, nos parece que não tem distinção, mas há distinção. Porque, evangelista Wallace, em Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 7, por ocasião das bodas do Cordeiro, né, nós temos o apóstolo João escrevendo assim: alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a ele, porque são as bodas do Cordeiro chegadas, e sua esposa já se preparou. Então percebe-se que a figura, a imagem da esposa
nos parece que é uma imagem que aponta para um aspecto da glorificação da igreja, não é? Perfeito. E aí um dos temas que o evangelista Wallace sempre trabalha, que é esse relacionamento, esposa, esposo, que demonstra muito bem e com clareza, né, a profundidade do relacionamento da igreja e Cristo. Perfeito, pastor Epaminondas. O senhor bem explicou agora há pouco. Nós estamos tratando sobre um aspecto sobre a eclesiologia paulina. Nós trataremos também sobre a petrina. E só para um efeito introdutório, é interessante nós observarmos que, além da imagem de noiva, esposa, rebanho de Deus, nós temos várias outras imagens que demonstram relacionamentos. Isso dentro de algumas teologias sistemáticas nós chamamos de um campo de estudo chamado metáfora da igreja. Essas figuras de linguagens que são utilizadas para aplicar. Antes de comentar acerca dessa esposa, eu gostaria de trazer para o senhor, no âmbito da teologia paulina, da eclesiologia paulina, que a igreja é comparada com outras situações, outras circunstâncias, pastor Elias. Nós temos a igreja como o ramo de uma videira, está em João 15:5. Há uma oliveira, que está em Romanos no capítulo 11. Há uma lavoura, 1 Coríntios no capítulo 3. Há um edifício, 1 Coríntios no capítulo 3 também, versículo 9. E a igreja também é vista como coluna e alicerce da verdade, 1 Timóteo no capítulo 3, verso 15. Mas agora o pastor Elias falou sobre a noiva. E o senhor traz em Apocalipse capítulo 19 a esposa preparada para um casamento. E o apóstolo Paulo, ele vai tratar em Efésios no capítulo 5 sobre essa esposa. E aqui ele trata sobre o ramo da eclesiologia e também sobre uma aplicação prática do casamento, do relacionamento do marido e da esposa. Assim como o pastor Elias trouxe as características de uma noiva, que ela deve ser fiel, que ela deve ser fidedigna, que ela deve ser pura, que ela deve ser casta, a esposa, após o casamento, ela deve permanecer assim. E a aplicação prática para a igreja é essa, uma igreja que não se desvia, uma esposa que permanece fiel como uma imagem de uma esposa com relacionamento ao seu esposo, sendo Cristo a cabeça dessa igreja. Então o apóstolo Paulo, quando ele trata na carta aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 25 ao 27, que ele diz assim: maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. As mesmas características apresentadas para a noiva, as mesmas características apresentadas por a esposa, num contexto bem diferente, bem diversificado. E aqui no texto, o que o apóstolo usa, pastor Epaminondas, são 4 verbos: amar a esposa, entregar-se, santificar e purificar. Aqui nós vemos o relacionamento de Cristo, o amor que ele tem pela sua esposa, assim como o pastor Elias trouxe o amor, o devaneio que Cristo tem pela sua própria noiva. E assim nós concluímos, pastor Epaminondas, com o texto de Efésios, no capítulo 5, no verso 24, só para complementar. É um pouco antes daquele que nós lemos agora. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido, o que nós traduzimos como respeito ao seu marido. Que bênção, que maravilha. Pastor Elias, para a gente encerrar este primeiro bloco e também este primeiro tópico da nossa lição de hoje, vamos falar sobre a terceira imagem apresentada aqui pelo pastor José Gonçalves, que é rebanho de Deus. Pastor Elias, aqui o rebanho de Deus é retratado, essa imagem é retratada aqui, é apresentada pelo autor, para, mais uma vez, falar sobre esse relacionamento, né, da igreja com Cristo, o seu supremo pastor. Com certeza, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, aqui a gente vê um dos mais lindos relacionamentos que pode existir na Bíblia para nos ilustrar o relacionamento da igreja com Cristo, com o seu dono, com o seu pastor. E quando nós estamos falando disso, nós estamos falando do relacionamento da igreja enquanto ovelha, para diferir, para se distinguir daquilo que nós chamamos de bode. Sim. O bode tem um comportamento absolutamente distinto
da ovelha, assim como o verdadeiro pastor tem um comportamento absolutamente distinto do mercenário, do falso pastor, do falso profeta, do falso mestre. Então, e a Bíblia, ela nos trata disso em várias passagens, nos fala sobre isso no Salmo 23, aquele pastor que apresenta o cajado e apresenta a vara para afastar os lobos devoradores, afastar as ameaças, para garantir a proteção, e também o cajado para dar instrução, para dar orientação, para ser uma espécie de guia. E isso é muito fabuloso, porque se o pastor chamado Jesus, que é o sumo pastor, conforme na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, se relaciona com a igreja, mas na sua perspectiva invisível, que nós já até falamos aqui na primeira lição, a igreja, o Senhor estabeleceu pastores físicos aqui, que ilustram esse relacionamento com a igreja enquanto rebanho, enquanto ovelha de Deus, nessa igreja local, que nós chamamos de igreja visível, a igreja enquanto organização. E isso é muito extraordinário, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, porque nós podemos ver que, ouvindo o que está em João, no capítulo de número 10, nós podemos fazer uma autoanálise e saber se nós nos enquadramos dentro de um perfil de uma ovelha ou de um bode, porque localmente falando é possível que tenha pessoas que se comportem como bode, mas na igreja enquanto organismo vivo, ela só comporta pessoas que verdadeiramente são ovelhas. Assim, consequentemente, elas mantêm um contínuo, um duradouro, um intenso relacionamento com o seu pastor, que é o sumo pastor. E uma das qualidades que pode caracterizar uma ovelha como tal é que ela sabe identificar a voz do seu pastor. Ela conhece, ela reconhece, ela obedece, ela se sujeita, ela não tem dificuldade em se submeter às diretrizes estabelecidas pelo seu pastor, porque ela entende que ele tem o melhor, ele tem o guia, ele tem a proteção, ele tem o direcionamento do qual ela precisa. Inclusive em Hebreus capítulo de número 13, verso 7 e no verso 17 também, há uma recomendação para que as ovelhas sejam sujeitas aos vossos pastores. Essa sujeição é uma das características, sim, que podem ser usadas para identificar aquelas que verdadeiramente são ovelhas. Portanto, essa relação, essa ilustração do relacionamento de Cristo com a igreja enquanto rebanho é algo absolutamente fenomenal, entendendo que existem o falso pastor e existem o verdadeiro pastor. Existe a falsa ovelha e existe a verdadeira ovelha. Tem um texto em 1 Pedro 2 e 25 também, que aponta para Cristo, né, como sendo pastor e bispo. Diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, porque éreis como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Jesus aqui, ele é representado por esta figura descrita aqui pelo pastor Elias, né, de pastor e bispo das nossas almas. E a palavra bispo, essa palavra, quando você vai fazer ali a análise literária dela e também etimológica, você descobre que a palavra bispo, ela vem de dois termos gregos. A palavra bispo, ela vem dessa expressão episcopos, epi e escopos, epi mais escopos. O prefixo epi significa acima de, ver por cima, e escopos é meta, pode ser também traduzido como supervisionar, olhar ou até mesmo relógio. Então veja, a palavra bispo, ela significa literalmente ver por cima para supervisionar, ver por cima para olhar, para cuidar. É exatamente isso que Jesus faz como bispo das nossas almas, como pastor das nossas almas. Ele nos vê, ele contempla, ele supervisiona, ele nos enxerga e ele está a pastorear o seu rebanho.
E essas figuras representam, portanto, o relacionamento íntimo de Deus e de Jesus com a sua igreja aqui na terra. Então nós aprendemos neste primeiro tópico da lição sobre o relacionamento que é representado pela noiva, pela igreja e pelas ovelhas, pelo rebanho de Deus. Mas você já ouviu e leu e estudou sobre imagens da igreja que falam sobre a sua função? Como, por exemplo, o corpo de Cristo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido? Não? Pois fique aí, permaneça conosco. No próximo bloco, nós vamos tratar destas imagens que falam sobre a função da igreja. Até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a segunda lição deste novo trimestre que está muito, mas muito maravilhoso. Estamos estudando eclesiologia, a doutrina da igreja, a natureza, a função da igreja, a função do corpo de Cristo. E hoje nós estamos estudando sobre as imagens bíblicas que representam exatamente a igreja de Cristo aqui na terra. Vimos no bloco anterior sobre as imagens que tratam do relacionamento da igreja com Cristo, com Deus. E agora, neste segundo tópico, nós vamos ver as imagens que descrevem a função da igreja. Vamos para o slide que contém aí o resumo deste tópico. Em primeiro lugar, nós vamos perceber que essas imagens, elas vão falar claramente sobre as atividades, a função da igreja de Cristo aqui na terra. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Depois nós vamos estudar sobre o corpo de Cristo, um dos símbolos, uma das imagens mais, diríamos, mais perfeitas sobre a funcionalidade do corpo de Cristo aqui na terra. Portanto, nós temos aí dois subtópicos para trabalharmos agora com os nossos comentaristas. Evangelista Wallace França, neste segundo tópico, o autor, ele nos apresentou aqui mais duas, na verdade são 5 imagens, né? E 4 imagens, elas estão aqui descritas pelo apóstolo Pedro, lá na epístola, no capítulo 2, versículo número 9, e depois o corpo de Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós tratamos aqui, e eu trago um comentário, pastor Epaminondas, do pastor Ciro Sanches. Ele faz um comentário muito interessante a respeito desse tema. Ele diz que se o Israel étnico, ele foi criado por Deus, Deus entregou essa responsabilidade ao Israel étnico como uma raça especial, uma propriedade particular. Ele diz que a igreja foi eleita em Cristo antes da fundação do mundo, como está em Efésios no capítulo 1, no versículo 4, e também no capítulo 3, do verso 3 ao 6. Então nós estamos falando de uma geração eleita, hoje se tratando de igreja. Mas uma geração eleita para quê, pastor Epaminondas, do ponto de vista prático? É uma geração eleita para ter a intimidade com Deus. Cristo oferece uma nova relação, uma íntima relação com o seu povo. Deus, ele se torna amigo do seu povo, um amigo daquele povo com que Deus quer se relacionar. E também essa geração, ela é eleita, pastor Epaminondas, para obedecer. Isso do ponto de vista prático. Essa relação de obediência, como nós vimos na aplicação prática do apóstolo Paulo em Efésios no capítulo 5, é uma geração também eleita para servir. Uma geração eleita para o serviço. Nós vemos na distribuição dos dons ministeriais, dos dons espirituais, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios no capítulo 12, são dons entregues à igreja para que a igreja possa servir. Nós estudamos na revista passada acerca da função missiológica da igreja e sua capacitação para tal. Então aqui também nós incluímos essa função da igreja. Quanto ao sacerdócio real, pastor Epaminondas, é interessante nós observarmos que Israel é eleita, é um povo eleito, eu não vou falar raça, mas uma nação eleita no período veterotestamentário,
mas do ponto de vista, como o próprio pastor Ciro Santos diz, do ponto de vista centrípeto, ou seja, as nações buscam Israel para cultuar a Deus, para se juntar aos seus costumes, mas esse sacerdócio real em relação à igreja é uma relação centrífuga, ou seja, de dentro para fora, a igreja numa função missionária, a igreja numa função missiológica, e nação santa, uma nação separada, não é uma nação a par da sociedade, dos acontecimentos que ocorrem, mas uma nação que procura se santificar, no sentido de que? De se desviar dos caminhos do mal. E o povo adquirido, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 28, que diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, que Jesus nos comprou com o seu próprio sangue. Maravilha. Agora, pastor Elias Gomes, o apóstolo Pedro, ele extrai do Antigo Testamento essas 4 figuras descritas pelo evangelista Wallach, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, que a King James traduziu como povo peculiar de Deus. Achei interessante, peculiar de Deus. Essas figuras, elas estão lá em Êxodo capítulo de número 19, sim, ali por ocasião da entrega da lei a Israel recém-saído do Egito. Mas o que nos parece, pastor Elias, é que o apóstolo Pedro, quando ele trata dessa figura, especialmente do sacerdócio real, ele não tem em mente o sacerdócio araônico, né? Porque lá havia um exclusivismo, não era evangelista Wallach. Mas aqui, né, nesse sacerdócio em que a igreja é apresentada por essa figura, se fala de um sacerdócio em que todos salvam, não é, pastor Elias? Todo crente em Jesus agora, ele é um sacerdote, ele é um sacerdócio real. Com certeza, pastor Epaminondas, e nós vemos isso, que agora a igreja, ela se utiliza de um sacerdócio que, digamos que mais amplo, mais intenso, mais, digamos, mais significativo, uma vez que não está restrito à tribo de Levi, nem à família de Arão propriamente, mas é a todos quantos se entregarem, a todos quantos passarem por esta regeneração, porque agora o véu foi rasgado, a cortina foi rasgada, o véu foi, digamos que abaixo, de cima para baixo, e agora todos têm acesso à presença de Deus, né, por ocasião do sacrifício vicário de Cristo. Então, nós vemos que o aspecto da intercessão, a manifestação de sacrifício agora por meio da oração, por meio da adoração a Deus, é algo absolutamente, digamos que, pertinente à igreja do Senhor para este tempo. Então, o sacrifício e também o exercício do sacerdócio na antiga lei, digamos assim, ou no antigo pacto, era para apontar o que agora seria descortinado com o advento da morte do Senhor Jesus de Nazaré, né? Que com ele isso foi proporcionado à igreja, esse acesso à presença de Deus e a garantia do exercício de um verdadeiro sacerdócio por parte da igreja. Conforme nós falamos no programa anterior, a igreja, ela era um grande mistério no Antigo Testamento, e Paulo falou sobre isso aos Efésios, no versículo 32, da leitura bíblica em classe. Ele diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja, né? A igreja, ela estava oculta, era um mistério no Antigo Testamento, e que veio a descortinar, veio a desvendar no Novo Testamento. E aí, somente para corroborar com a fala do pastor Elias Gomes, Hebreus capítulo 10, pastor Elias, versículo 19, o escritor sagrado diz: tendo, pois, irmãos, ele não diz tendo, pois, sacerdotes da tribo de Levi, ele não diz tendo, pois, descendentes de Arão, ele diz assim, irmãos, ou seja, todo salvo, todo irmão em Cristo Jesus, agora devem ter ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. Isso aqui é maravilhoso, pastor Elias. Nós, como sacerdócio real, nós temos agora que acesso direto, né, à sala do trono de Deus, uma vez que na antiga aliança somente
não era qualquer sacerdote, não era qualquer levita, não era o Gadol Cohen, né, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, e não era o dia que ele queria, era uma vez por ano. Mas aqui, agora mesmo, nós em oração podemos entrar no santuário de Deus. Você que está me assistindo agora, você pode entrar na santa presença de Deus, no lugar santo, onde você estiver, através da oração, pela fé, tendo ousadia, você tem acesso pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Evangelista Wallach, o autor, o pastor José Gonçalves, ele nos apresenta uma segunda imagem, uma segunda figura aqui que é maravilhosa, né? Que é o corpo. Aqui ele tem em mente o corpo humano, com toda a sua complexidade, né? Com os órgãos externos, os órgãos internos, que representam, que falam dessa unidade, dessa harmonia, que eu vejo, Wallach, como uma grande imagem dessa funcionalidade da igreja aqui na Terra. Sim, pastor Epaminondas. E é interessante, pastor Elias, que muita gente não consegue compreender a extração exegética desses textos, que quando nós tratamos acerca da igreja como o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, mais uma vez, em suas cartas, na carta aos Efésios, na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios, ele vai tratar sobre essa metáfora, comparando a nossa organização, esse organismo vivo, como um corpo. E nós vimos muito isso, pastor Elias, em se tratando dos dons ministeriais. E nós temos aplicações práticas. Por exemplo, quando nós analisamos a questão do evangelista, nós analisamos a questão do pastor, do presbítero, nós vemos uma organização da igreja em que todos são importantes. O evangelista naquele ganho de almas, não que ele não seja sábio como o mestre, que ele não tenha a palavra como o profeta, mas ele é responsável por aquele ganho. Mas se não tiver o pastor para apacentar, nada adiantou aquele movimento, sobre o aspecto da missiologia, da pregação. Mas enfim, a lição diz que a igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo e um organismo vivo. Então, o que adianta nós termos pés, braços, ombros, se nós não temos uma cabeça, um cérebro que possa nos guiar? Em Efésios capítulo 1, no versículo 22, o apóstolo Paulo vem dizer que Cristo é a cabeça da igreja, é a nossa liderança. E nós devemos nos subordinar a essa liderança. Claro que, pelos dons próprios ministeriais, a igreja é instituída de uma forma organizacional com os líderes e que a igreja tem que se subordinar a essa liderança, como o pastor Elias bem tratou no primeiro bloco. E é por isso que a igreja, enquanto organização, é necessária ter esse pastoreio, essa liderança, essa subordinação a uma autoridade. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 5, diz assim: somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E essa ideia valoriza as características individuais de cada indivíduo dentro do âmbito da igreja. E aqui, como o senhor bem disse, pastor Epaminondas, saindo daquele sacerdócio real da antiga aliança para esse sacerdócio real da nova aliança, onde todos nós somos esses sacerdotes, nós vemos isso de forma bem clara. Nós vemos isso de forma bem explícita, a importância de cada membro para o crescimento espiritual da obra de Deus. Pastor Elias, pegando aqui um gancho na fala do evangelista Wallach, valoriza o indivíduo enquanto membro do corpo de Cristo e também apresenta a ideia de que todos os membros, eles são necessários ao corpo, pastor Elias. Com certeza, pastor Epaminondas, evangelista Wallach, o que nós vemos ali é uma verdadeira harmonia, né, em cima da linha de unidade. E essa interação descrita pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vemos tanto a importância do crente enquanto indivíduo, mas da igreja também enquanto um ser corpóreo, né? Ela enquanto corporativa, esse conjunto de membros, esse aspecto coletivo. Então, e nós vemos a importância porque há uma interligação de forma que nós podemos dizer que é indissociável. Se um membro sente algo, todo o corpo, se um membro padecer, todo o corpo padece. Então, essa é a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza para apresentar essa relação de interdependência, essa relação de seres indissociáveis.
Na nossa teologia pentecostal, pastor Epaminondas, evangelista Wallach, quando nos trata sobre a igreja enquanto corpo de Cristo, dentro da eclesiologia, há um texto aqui que eu gostaria de ler, diz assim: este simbolismo traduz a ideia de que são diversos órgãos e muitos membros, mas todos trabalham de forma orgânica e harmônica, interligados em benefício do corpo de Cristo, onde acima de tudo está o cabeça, o cérebro, no comando que é Cristo. Todo esse trabalho de forma harmônica, de forma orgânica, é em função do crescimento, em função da saúde e do fortalecimento de cada membro. Quando um membro é enfraquecido, todos os demais também são. Quando um membro é fortalecido, todos os demais são. Então, é necessário que haja essa sensibilidade e todos aqueles que naturalmente se sentirem membros da Igreja de Cristo, eles se sentirão flexíveis a se submeterem a esse aspecto, de sentir um pelo outro, porque é um corpo e é um só. Corpo é um só. Igreja é uma só. Membros são vários. Nós até falamos no primeiro programa aqui deste trimestre que nós individualmente não somos igreja. É verdade. Nós individualmente somos membros. É bom a gente destacar isso aqui mais uma vez, e, se possível, a cada programa, se a gente puder pontuar, porque, pastor Elias, muitas pessoas estão equivocadas, enganadas e enganando a si mesmo com essa vã filosofia. Exatamente. Então, é claro que isso será tratado de forma mais acentuada no próximo bloco. Todavia, nós devemos enxergar essa importância que cada membro, apesar de membro, não é menos importante do que o outro. Apesar de eu ser só um membro, e quantas das vezes as pessoas querem categorizar níveis de importância dentro do corpo de Cristo. E isso não existe. Todos apresentam o mesmo nível de importância aos olhos do Senhor com relação à igreja enquanto corpo de Cristo. Pastor Epaminondas, me permita só um Sim, comentário. claro. É interessante o que o pastor Elias tratou aqui e a gente fazendo uma aplicação prática da situação de corpo. À luz do direito, quando a gente diz que a criança nasceu com vida, nós temos uma análise pulmonar. À luz do direito, a criança tem que respirar para conseguir adquirir todos os direitos no âmbito jurídico. Isso se dá com a entrada do ar nos alvéolos pulmonares. Mas a morte, ela só pode ser constatada à luz da medicina através da morte cerebral. Então é o cérebro, é a cabeça. Então, se nós fizermos uma análise prática, assim como o corpo sem a cabeça não tem vida, assim é a igreja sem Cristo. Uma igreja sem Cristo, ela é uma igreja totalmente fadada à falência, à morte, a uma morte espiritual. Perfeita essa análise. E aí corrobora com o que o pastor José Gonçalves coloca aqui bem no finalzinho do tópico. Ele diz assim, pastor Elias, aquilo que o senhor falou, alguém equivocadamente afirmar: não, eu sou igreja. Nunca mais diga isso, minha irmã, meu irmão. Eu não sou igreja, eu sou parte, eu sou membro do corpo de Cristo. Você não é igreja. A igreja são todos os membros que juntos, e não podem estar separados, formou o corpo de Cristo. E aí o pastor José Gonçalves, para a gente concluir, ele diz assim: um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Imagina o coração, né? Ele tem a sua importância, né? O coração humano, físico, ele tem a sua importância. Mas o coração sozinho, de que adiantaria? O olho, né? O olho é maravilhoso, ele tem a sua função. Mas o olho sozinho, fora do corpo, né, pastor Elias? Com certeza. Ele não teria vida, mas por mais que tivesse, seria no mínimo inusitado, né? Nós enxergarmos um coração andando por aí sozinho, seria algo absolutamente espantoso. Aquela metáfora apresentada pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, né, capítulo 12, é muito bom, professor de escola dominical, ler aquele texto, reler ele, porque ele é maravilhoso. O texto diz: não pode o olho dizer à mão, não preciso de você. O membro, aquele que nós julgamos ser o mais simples ou o mais inferior na casa de Deus, a este nós devemos dar maior honra, porque todos igualmente são vistos pelo Senhor
igualmente são vistos pelo Senhor, apesar e em que pese serem diferentes. Porque é no diferente que nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio para ver a unidade e a harmonização. Isso é maravilhoso, não é? Vamos ficar por aqui, porque se a gente continuar, a gente vai adentrar aí a um tempo a mais. Mas eu convido você a permanecer conosco. Nós iremos estudar no próximo bloco sobre imagens que descrevem a habitação, casa do Senhor, templo, santuário. Não saia daí, o programa está muito, mas muito abençoado. Até já! Já voltamos com o programa Escola Bíblica Dominical para encerrar este programa de hoje falando sobre imagens que descrevem a habitação. Você que chegou agora, ligou seu televisor ou acessou o link do programa no YouTube, nós estamos estudando a lição de número 2 deste novo trimestre com o tema As Imagens Bíblicas da Igreja. Vamos para o slide que contém o resumo deste tópico da lição, que trata sobre essas figuras, essas imagens que tratam desta habitação de Deus. A primeira imagem, no primeiro tópico, é Santuário de Deus. A segunda imagem é Casa de Deus. E nós iremos concluir falando sobre o privilégio de ser igreja. Muito bem, maravilha. Pastor Elias Gomes, vamos falar sobre esta imagem, Santuário de Deus. Fale sobre a importância dessa figura, o que ela representa no Novo Testamento e como que ela descreve essa habitação de Deus. Interessante, pastor Epaminondas, evangelista Wallace. Então, nós falamos no primeiro bloco sobre relacionamento, depois nós falamos sobre o aspecto funcional da igreja e agora, por fim, nós estaremos falando sobre esse ente enquanto um local, enquanto um lugar onde o Senhor manifesta a sua presença, né? E nós vemos que o nosso Deus, ele pode ser visto como um ser transcendente, mas também como um ser imanente. Sim. Nós sabemos pelas escrituras que a habitação de Deus é o céu dos céus, é o céu sobrenatural, é o terceiro céu. Mas Deus, pela sua capacidade também de se manifestar, ele decide se manifestar nas nossas vidas. Portanto, a igreja, ela não deve ser necessariamente identificada a partir de um aspecto arquitetônico, estrutural, físico propriamente, né? Observando alguns caracteres da engenharia propriamente, não. A igreja, ela é caracterizada pelos aspectos espirituais, pelas pessoas, pelo que caracteriza a sua essência. Então, nós vemos que nós individualmente, nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos habitação do ponto de vista individual, uma vez que o Espírito Santo habita ou passa a habitar na pessoa como uma espécie de selo, como uma espécie de penhor, de garantia de que aquela pessoa foi regenerada e o que o Senhor Jesus retornará para buscá-la. Mas eu, enquanto habitação do Espírito Santo, não sou propriamente a igreja coletiva, fazendo um link com aquilo que nós acabamos de falar no término do segundo bloco. Nós individualmente, nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Mas a igreja é vista como santuário de Deus, e santuário aqui nós vemos que é uma palavra derivada ou cognata aqui de santo, porque nela habitarão os santos. E os santos aqui, é claro, aquele que tem um selo do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, a igreja ela é chamada de santuário de Deus, o lugar onde o Senhor manifesta o seu favor, mas muito mais, o Senhor manifesta a sua presença. E, de alguma forma, a igreja sendo o lugar da habitação do Senhor, é o lugar onde o Senhor descreve, onde o Senhor desenvolve, a partir da permissão do crente, a partir dessa disposição para se envolver,
aquele relacionamento que foi tratado no primeiro bloco. Portanto, é mais que um privilégio ser, digamos que assim, um lugar onde o próprio Senhor habita, onde o próprio Senhor pode manifestar a sua presença. A igreja do Senhor, ela é chamada de santuário, porque santidade também está diretamente ligada com o seu comportamento de vida. A Bíblia diz lá no Salmo de número 93, verso 5, santidade convém àqueles que estão na tua casa, aqueles que habitam na tua casa, aqueles que congregam na casa do Senhor. Então, a presença do Senhor na casa de Deus torna um verdadeiro santuário e, claro, digamos que caracterizado por este adjetivo maior que é a santidade do Senhor. Agora, evangelista Wallach, nós podemos perceber aqui por estas duas figuras apresentadas que descrevem a habitação de Deus. Eu gostaria que falasse sobre essa segunda figura, casa de Deus. E o que é interessante é que Deus habita, né? Nós não somos, por exemplo, uma pousada de Deus. Sim. Nós não somos um hotel, ele mora, ele reside, o Espírito Santo, ele está aqui com a gente. Isso. Né? Perfeito, pastor Epaminondas. Dentro do âmbito da teologia paulina, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele sempre se envereda pelo ramo das edificações, da casa, da morada, do prédio, das fundações. Ele tem uma teologia voltada para essa perspectiva. E aqui nós estamos tratando nesse tópico 3.2 sobre a casa de Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, do verso 14, versículo 15, diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Nós vimos, como o pastor Elias bem tratou agora há pouco, nós vimos em 1 Coríntios, no capítulo 6, que nós somos, enquanto seres individuais, nós somos templo do Espírito Santo. Mas enquanto congregacionais, enquanto um conjunto de pessoas de forma corporativa, enquanto igreja, também nós somos casa de Deus, como está escrito em 1 Timóteo. E é interessante nós sabermos também, pastor Epaminondas, que nessa casa, durante uma analogia dos textos bíblicos, nós percebemos que nós podemos fazer uma comparação com uma grande casa, e que essa casa ela tem alicerce e ela tem fundação, e nós vimos isso presente em 1 Coríntios no capítulo 3, verso 15, Mateus no capítulo 7. Nós temos nos ensinamentos de Jesus acerca da própria porta, do que essa casa tem que ter essa porta. E essa porta está resumidamente aqui em Romanos no capítulo 12, verso 1 e verso 2. 1 João 2, 15 a 17. Essa casa, ela tem que ter iluminação. Aí nós lembramos de Salmos 119, 105, lâmpada para os nossos pés, luz para o caminho. Essa casa, ela tem que ter uma lareira. E essa igreja ela tem que ter um fervor, o fervor da igreja. Isso o apóstolo Paulo descreve bem em Romanos no capítulo 12, no versículo 11. Essa casa ela tem que ter segurança. Então, dentro da casa de Deus, ela tem que ter segurança, a proteção do mal. Isso nós verificamos em Mateus no capítulo 16, versículo 18. Nessa casa tem água e tem alimento. João capítulo 15, verso 3, Hebreus 5, 12 ao 14. Então, quando nós fazemos essa análise metafórica, e essa lição ela hoje perpassa acerca dessas imagens que a igreja tem no sentido de relacionamento, função e também como habitação, nós percebemos que todas as simbologias, todos os escritos judaicos, ainda que escritos para a igreja, mas com um grande conteúdo judaico, nós percebemos a representação de muita coisa. Então, quando nós verificamos que a igreja, representando como a casa de Deus, como o pastor Elias bem disse, nós sabemos que a casa efetivamente de Deus é o céu dos céus, é o terceiro céu. Mas enquanto relacionamento, enquanto as possibilidades que Deus tem de se manifestar no meio da sua igreja, nós percebemos que nada o impede que ele habite entre a sua igreja. E ele escolheu, ele optou habitar no meio de nós, que somos a igreja. Enquanto seres individuais podemos ser templo do Espírito Santo, mas enquanto coletividade, enquanto corporativismo, nós somos sim a casa de Deus. Que maravilha! A gente percebe que Jesus, ele faz do ser humano a sua morada, a sua casa.
e ele vem habitar pelo Espírito Santo na vida da pessoa. E talvez alguém está nos assistindo agora e parou, ligou a televisão e nós estamos falando sobre o homem, a mulher ser casa de Deus, ser santuário de Deus. E ele está se perguntando, eu sou casa de Deus? Deus habita em mim? Faça essa pergunta, você que está me assistindo agora. Você é a casa de Deus? Você é morada de Deus? Se você sente que você não é casa de Deus, não é morada de Deus, vem uma segunda pergunta. O que você precisa fazer para se tornar casa de Deus, morada de Deus? Olha só que coisa interessante. E aí, pastor Elias, folheando as páginas do Novo Testamento, especialmente os evangelhos, a gente encontra várias casas que Jesus entrou fisicamente, literalmente. Por exemplo, Jesus entrou lá na casa daqueles 2 noivos para fazer um milagre, transformar água em vinho. Jesus entrou na casa de Pedro para curar a sogra dele que estava doente. Jesus, ele entrou lá na casa de Jairo para ressuscitar a filha daquele príncipe da sinagoga. Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu para salvar Zaqueu. Jesus, ele entrou na casa de Levi, o cobrador de impostos, para celebrar ali a salvação de Levi. Jesus entrou na casa de Lázaro. Jesus entrou na casa de Marta e de Maria, que eram irmãos deles ali, para fazer coisas maravilhosas. Então veja, e Jesus entrou em várias casas ali no Novo Testamento. Se a gente fosse elencar aqui, e todas as vezes que Jesus entrou, algo extraordinário ele fez. Jesus, ele quer entrar na sua casa e ele quer fazer de você um santuário, a morada dele. Entregue a sua vida a Jesus. Esse é o momento que nós podemos fazer uma bela de uma aplicação e também fazer com que pessoas que estão nos assistindo agora tenham o privilégio, que é o último tópico dessa lição, de serem feitos casa de Deus, santuário de Deus. Você pode ser a casa de Deus, o santuário de Deus. E talvez você esteja se perguntando mais uma vez, mas a minha casa, ela é tão suja, mas a minha casa, ela não é apropriada para alguém tão santo morar. Mas não se preocupe, o sangue de Jesus Cristo, ele lava, ele purifica, ele limpa de todo o pecado. E você pode se tornar casa de Deus, morada de Deus. Pastor Elias, é um privilégio, porque essas figuras apontam relacionamento, elas apontam a função e apontam a habitação de Deus na vida de cada salvo. E aí nós podemos finalizar falando desse privilégio, porque nós somos, na verdade, evangelista Wallach, pastor Elias, nós somos o endereço de Deus. Nós somos o CEP de Deus. Se alguém quer encontrar Deus, ela não precisa ir numa grande montanha. A pessoa quiser encontrar Deus, ela não precisa ir num lugar espirituoso. Se a pessoa quiser encontrar Deus, basta ela encontrar um salvo. Porque dentro daquele salvo, ali está a residência de Deus, o CEP de Deus, o endereço de Deus. Isso é um privilégio, pastor Elias. Maravilha. E estavam pensando justamente nesse aspecto, ou nesse momento oportuno para fazer essa aplicação e falar às pessoas que estão agora nos ouvindo que o Senhor, ele tem uma posição que não se compra com dinheiro, não se compra com reais, não se compra com dólar, nem com ouro, nem com prata. O Senhor já pagou o preço na cruz do Calvário, que foi o preço de sangue, conforme Atos capítulo 20, verso 28, a igreja ela custou o preço de sangue, uma matéria incorruptível, um sangue imaculado, assim como o apóstolo Pedro falou. Então, este sangue é o aspecto, digamos, é o penhor, é a garantia, aliás, para que todos aqueles que estão nos ouvindo agora passem a desfrutar desses privilégios. Vocês já pararam para pensar, pastor Epaminondas, evangelista Wallach, hoje seria um momento oportuno. Se nós não tivéssemos aceitado Jesus algum tempo atrás, hoje nós aceitaríamos para desfrutar dessas benesses do alto que não se acha no shopping, não se acha na internet por aí, essa prerrogativa para desfrutar do privilégio de um relacionamento tão extraordinário, de ser cuidado do Senhor como noiva, de ser cuidado como ovelha, de ter privilégio, de ter acesso à presença de Deus.
e de ser um lugar da habitação dele e desfrutar de todos esses equipamentos que constituem essa casa, que já foi descrita aqui pelo evangelista Wallace. Então, isso não tem preço, isso é algo absolutamente imensurável, e nós podemos dizer, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, que quem sabe hoje o Senhor está falando para muitos aqui, conforme falou para Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Que bênção. Evangelista Wallace, para a gente concluir, de fato é um privilégio fazer parte, né, da igreja do corpo de Cristo. Perfeito, pastor Epaminondas. Nada mais justo, nada mais claro, nada mais forte do que nós testemunharmos os privilégios. Uma coisa é nós ministrarmos, nós ensinarmos, nós apresentarmos aqui uma tela didática, uma tela bem explicativa, mas outra coisa é nós testemunharmos. E nós estamos aqui, 3 pessoas da Sociedade Marabaense, testemunhando o quão privilégio é fazer parte desse corpo. E não só de um corpo, mas agora tendo a plena certeza que nesse corpo habita Deus. Como o senhor bem disse, é o CEP de Deus. Como o véu foi rasgado, nós temos um acesso livre. E um acesso livre para quê? Para peticionar, para pedir. O que pastor Elias, o que nós poderíamos fazer de mais óbvio diante de Deus? Claro, agora nós somos doutrinados, nós somos conhecedores da palavra, nós iríamos agradecer por tudo aquilo que Ele nos fez, mas nós não perderíamos a oportunidade também para peticionar, sobretudo, por aqueles que estão mais próximos de nós e que necessitam e que dependem, que precisam, mas ainda não se atentaram para o que realmente precisam, que é a presença de Deus em suas vidas. Que bênção, que maravilha. Assim nós vamos concluir mais um programa da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudamos a lição de número 2 sobre as imagens bíblicas que representam a igreja. Falamos sobre o relacionamento a partir da imagem da noiva, da esposa e do rebanho. Falamos sobre as imagens que falam da funcionalidade da igreja, né? O corpo de Cristo, o sacerdócio real, o povo adquirido, nação santa. E também falamos sobre os símbolos que tratam da habitação, santuário, casa de Deus, e é um privilégio. Deus te abençoe, obrigado por sua companhia aqui conosco, você professor de escola dominical, você aluno, você que recebeu esta aplicação no finalzinho do programa, que Deus te abençoe, tá bom? Entregue a sua vida a Jesus e você será um santuário de Deus, você será casa de Deus também, você será privilegiado pelo Espírito do Senhor. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, Deus abençoe você. Nós esperamos por você no próximo programa Escola Bíblica Dominical, aqui na TV Cairóis. É sempre um privilégio poder estar aqui com os nossos evangelistas, os nossos pastores, comentando essa maravilhosa lição e outras que virão. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Vamos orar, encerrando este programa. Eu quero pedir ao pastor Elias que nos despeça em oração. Bendito Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, ó Pai. Te louvamos por este programa, ó Deus, pela vida do teu servo, pastor Epaminondas, toda a sua família, evangelista Wallace, Senhor, toda a sua casa, que todos nós sejamos contemplados, ó Pai, pela tua manifestação contínua. Pai, nós te apresentamos o teu servo, pastor Sales Batista, nosso presidente, mentor desta atividade, Senhor Deus, deste programa, que todos aqueles que estão também, ó Pai, nos assistindo, que sejam contemplados pela tua manifestação e que a tua palavra venha surtir um efeito extraordinário, ó Pai, na vida de todos eles e na vida de toda a sua prole. Nós te agradecemos e te louvamos em o nome de Jesus, o Nazareno.